Olá, turminha, boa tarde. Voltamos aos nossos encontros nas quartas-feiras. Toda quarta, tia Jana vai estar aqui para a gente ter aula de português, certo? Hoje a gente vai usar o nosso livro de português. A gente vai trabalhar das páginas 57 à página 59. Nós vamos conhecer um sinal gráfico chamado cedilha. Quando é que a gente usa esse cedilha? E a gente usa ele juntinho com a letrinha C, sempre com a letra C. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo e vocês vão entender melhor. Depois a gente volta a conversar sobre o cedilha. Olá, meu nome é Paçoca. Sou o palhaço deste circo. E eu sou o Cícero. Sou o grande mágico deste circo. Olha, Cícero, fiz uma placa para o nosso circo. O que você achou? Paçoca, você escreveu errado. Circo não começa com C cedilha. Como assim? Mas então, quando que a gente usa o C com cedilha? Só podemos usar o C com cedilha quando ele vier acompanhado das letras A, O e U. Como, por exemplo, graça, palhaço, e açúcar. São palavras que têm C com cedilha. Mas então, quando que a gente não pode usar o C com cedilha? Nós não podemos usar o C com cedilha quando ele estiver acompanhado das letras E e I. Por exemplo, cinema e cenoura. Entendeu, Paçoca? Ah, entendi. Então, eu tinha escrito errado. Na verdade, a palavra circo é com C, sem a cedilha, porque depois do C tem a letra I. Muito bem, Paçoca. Você entendeu tudo bem direitinho. Legal! Agora nunca mais vou escrever errado. É isso aí, Paçoca. Muito bem. Você aprendeu. E então, gostaram do vídeo? Entenderam direitinho o que ele explica? Quando é que a gente pode usar a letrinha C como cedilha? Vamos ver. A gente só vai usar C cedilha, o C junto com o sinal gráfico do cedilha, diante das vogais A, O e U. C com E, C com I, sempre o C sozinho. A gente não usa cedilha junto da letra C se ela vier juntinho com a vogal E a vogal I. Outra dica importante, não podemos começar nenhuma palavrinha, nunca se começa uma palavra com C cedilha. Ele vem sempre no meio ou no fim da palavra. Nenhuma palavra começa com C cedilha. Então, vamos praticar? Vamos ler o texto que tem aí na página 57, que combina com o vídeo, fala sobre circo também. Vamos ler? Fui ao circo com as crianças.
Tem palhaço, tem comida, tem dança, parece uma bagunça, mas é tudo feito com muita argúcia. Agrada menino, homem e senhor, e tudo tem um sabor, aquele de açúcar caramelado e feito com muito amor. Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor. E numa combinação de riso e trapalhada, a preparação do coração com a coragem e a confiança da princesa, temos um circo e sua composição, algazarra garantida e muita diversão. Observem que a gente tem muitas palavrinhas aí com C cedilha e algumas palavras com S fazendo o mesmo sonzinho do C cedilha. O C cedilha, a cedilha é o que faz o C ter o sonzinho do S junto das vogais A, O e U. Tia Jana vai resolver com vocês as atividades da página 57. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, pega o livro, pega o lápis e vamos responder junto, certo? As outras questões, aí vocês vão resolver sozinhos, com a ajuda de alguém em casa, pra gente saber se vocês entenderam direitinho. Depois a gente corrige, tá bom? Vamos lá. Primeiro da página 57. Leia as palavras abaixo e escreva-as nas colunas corretas. As palavras que tem aí são copo, praça, cartolina, cama, açude, aço, macarrão e muçulmano. Todas as palavras que tem aí tem a letrinha C. Algumas acompanhadas do cedilha, outras não. Aí ele quer que a gente organize essas palavras no quadro aí do livro. Na primeira coluna do quadro, a gente vai escrever as palavras onde o C tem o mesmo sonzinho de K. O sonzinho de CO, K, certo? Cu. Então, o sonzinho do K. Na segunda coluna, a gente vai escrever as palavras onde o C tem um sonzinho de S. O C está acompanhado da cedilha, certo? Vamos ver quais são essas palavrinhas? A palavra copo, ela tem som de K ou som de S? Vamos ver? Copo tem um som de K. Então, copo vai na primeira coluna. Cartolina tem som de quê? De S ou de K? Som de K, primeira coluna. Praça, Sa, e tá acompanhado do cedilho C, então ele tem o som de S. Praça vai na segunda coluna. Cama, cama, o C tem som de K, primeira coluna. Macarrão, K, também o som, C-A-K, som de K, primeira coluna. Muçulmano, C com C cedilha, som de S, segunda coluna. Aço, C com C cedilha, segunda coluna. Açude, C com C cedilha, segunda coluna. Vou repetir, certo? Na primeira coluna ficaram as palavras copo, cartolina, cama e macarrão. Na segunda coluna, praça, muçulmano, aço e açude, certo? Segunda questão. Troque o C sem cedilha, o C sozinho, por C com cedilha. E descubra novas palavras. Ele vai dar uma palavra e quando a gente trocar o C sem o cedilha pelo C com cedilha, vai ter uma nova palavra. Então, a primeira palavra que tem aí é cocar, o cocar do índio, que o índio usa na cabeça. Se eu trocar o segundo C de cocar por um C cedilha, a gente vai transformar em qual palavra? Pensem aí um pouquinho. Isso mesmo, a palavra vai ser coçar, certo? Segunda palavra, forca. Se eu tirar o C sozinho de forca e colocar um C cedilha
no lugar dele? Vai se transformar em outra palavra. Qual é a palavra que vai se transformar? Isso mesmo. Força. De forte. Palavra força. Louca. Se eu trocar o C de louca por C cedilha, a gente vai transformar essa palavra em louça. Pratos, copos, a louça da casa. E a última palavrinha, faca. Se eu trocar o C de faca por um C cedilha, vai se transformar em faça, do verbo fazer, certo? Então, primeira palavra que a gente formou quando trocou a letrinha foi coçar, depois força, louça e faça, certo? Terceira questão. Coloque C ou C cedilha nas palavras abaixo. A gente vai completar se é com C ou com C cedilha. Lembrando, a gente só usa C cedilha junto das vogais A, O e U. Junto da vogal E e I, não usa cedilha. E o C também tem um sonzinho de S, certo? Vamos lá. Balançar. Se tem um sonzinho de S, C cedilha. Bacia. O C tá juntinho do I, então ele não precisa de cedilha. O C vai estar sozinho em bacia. Pescoço. Junto da letrinha O, a gente usa o cedilha. Pescoço. Para que o C tenha um sonzinho de S. Pescoço. Cócega. O C junto da letra E não precisa de cedilha para ter o som de S. Berço. Sou. Para ter o som de S junto da letrinha O, eu vou usar o cedilha. C cedilha. Berço. E cinema, junto da letrinha I, não precisa de cedilha. Então, C sozinho. Cinema. E não pode começar nenhuma palavra com C cedilha. Então, o C de cinema é C sem cedilha, certo? Então, vocês vão fazer a página 58 e a página 59, que é a ortografia do uso do C cedilha também, para praticar, ver se entenderam direitinho. Na próxima semana, tia Jana faz a correção, certo? Qualquer dúvida pode perguntar. Um beijão!